Contexto Geral entrevista o deputado federal pelo PR do Ceará, Cabo Sabino. Sou Flávio Alves Sabino, sou natural de Quixadá, hoje conhecido como deputado federal Cabo Sabino, representando a pasta da segurança pública no estado do Ceará e, claro, hoje para todo o Brasil. A Câmara dos Deputados é um desafio muito bonito da gente trabalhar, gostoso da gente vencer, porque quando se vence esse desafio, o povo ganha. Por que se ganha? Porque é muita correria, as coisas lá acontecem, o dia não parece ter 24 horas, ele parece ser bem menor. Diferente do que todo mundo pensa, nós chegamos cedo na casa, às 7h30 da manhã nós já estamos numa fila de deputados para poder nos inscrever, para termos direito à palavra no pequeno expediente. Esse pequeno expediente você só tem a cada 5 dias, é 5 dias de sessão, não é 5 dias de semana, que você pode novamente fazer uso da palavra. Então, poucos deputados, principalmente os novatos, conseguiram, nesses 90 dias de mandato, na realidade 60, nós conseguimos ter espaço para falar, para fazer pronunciamentos. Deus tem me abençoado, eu já fui sorteado no grande expediente, que é 25 minutos, o que ocorre uma vez a cada 6 meses. Eu devo ter sido um dos deputados que mais falou nesses 2 primeiros meses, que tive a oportunidade de fazer pronunciamentos. A casa, as comissões, é outra situação muito difícil pelas manhãs, porque os pequenos e grandes expedientes, as sessões plenárias geralmente é à tarde, são sempre à tarde. Então, eu faço parte hoje, se não me falha a memória, de 8 comissões especiais e comissões permanentes. Já esteve dia de eu estar em 5 comissões no mesmo horário. Eu costumo brincar e dizer que ainda não fizeram as xerox para a máquina, para o corpo humano. Então, eu passo, dou presença e escolho uma ou outra que tenha o assunto que seja mais relevante na nossa concepção para o povo brasileiro. Então, nessa nós acabamos ficando e discutindo. Hoje eu ainda presido uma comissão, que é a Comissão da Lei Orgânica da Segurança Pública, o que me torna mais tempo ainda. Então, lá é muito complicado, é muito trabalho, diferente do que se fala nas ruas, que o deputado federal não trabalha. Olha, trabalha e trabalha muito. A eleição do Eduardo Cunha foi uma eleição da vontade da maioria do parlamento, porque o Arlindo Chinaglia eu não participei quando ele foi presidente da casa, mas dos próprios bastidores, os corpos de funcionários, os assessores que chamamos hoje de secretários parlamentares, eles não gostaram, eles se sentiram pouco privilegiados durante o mandato do Arlindo Chinaglia à frente da casa. Era o candidato que era apoiado pelo governo, que tinha a maior chance de fazer frente a Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha representava e representa hoje para aquela casa a autonomia, vamos assim dizer, a legitimidade, o espaço maior, a autonomia mesmo do parlamento junto ao governo. Porque apesar de fazer parte do partido que tem o vice-presidente da República, o Eduardo Cunha tem se mostrado ali um defensor do parlamento, da Câmara dos Deputados, tornando esse parlamento mais independente, e foi com essa campanha, foi com isso que ele atraiu os votos daquela casa. Para nós parlamentares, principalmente para os novatos, tudo era muito novo para a gente e nós tínhamos que tomarmos um lado. Eu tomei um lado daquilo que nós acreditávamos, daquele momento que tivemos com o Eduardo Cunha. E para o governo federal, o Eduardo Cunha hoje como eu tenho falado, a autonomia do parlamento, onde o governo não tem tanta ingerência ali dentro do parlamento, fazendo com que tenhamos deliberadamente aquilo que nós chamamos de democracia no poder legislativo, que é poder votar de acordo com a sua consciência, de acordo com a vontade dos partidos. O Eduardo Cunha, quando fez a sua campanha, deixou muito claro que não seria oposição ao governo, né? Muitas das vezes as pessoas acompanham a plenária da casa e vê aquelas discussões, aquele bate-boca, como se chama, mas quando se passa aquilo ali, todos nós sentamos à mesa para discutir as articulações, porque há projetos que
de interesse, tanto da direita quanto é de interesse da esquerda. E ali é uma casa de articulações, de acordo, não se aprova nada por imposição ou por força. O Eduardo Cunha, mesmo sendo o presidente da casa, mas com imposição ele não consegue ter o respeito e a conquista da maioria de votos para qualquer projeto que ele queira. Então, eu não vejo o Eduardo Cunha como uma afronta ou como alguém que é antipetista. Mas o Eduardo Cunha tem se mostrado ser a favor daquilo que a maioria do povo quer, ouvindo os reclames das ruas, que a maioria hoje dos deputados hoje tem desta forma. Eu tenho dito, inclusive, que como base aliada que o meu partido é do governo federal, o PR, que por mais que queiramos ajudar a presidente Dilma, ela tem que se ajudar primeiro junto à população, adotando medidas e adotando atitudes que possam novamente resgatar a sua credibilidade e o carinho da população junto a ela. Fora disso, não adianta sermos base, votarmos naquilo que é de interesse do governo, se não é o interesse da população. Eu sou ainda muito jovem naquela casa. Para se falar de experiência de articulação do governo, o que nós trazemos é uma vivência do dia a dia, mas mesmo assim, nós acreditamos que o governo federal ele é falho nessa questão de articulação junto aos partidos, junto aos deputados, e a presidente Dilma nunca chamou a base, pelo menos os deputados, para um almoço, para uma conversa mais informal. Se reúne apenas com os líderes, por mais que os líderes partidários tenham suas lideranças junto às suas bancadas, mas há uma necessidade de uma convivência maior com os parlamentares, a fim de, para que possamos entender quais são os requisitos, quais são as necessidades do governo para o apoiamento e para a aprovação de muitos projetos, porque não é só o fato do encaminhamento do líder do partido encaminhar e a bancada simplesmente acompanhar, não. Hoje, e graças a Deus hoje, com as redes sociais, com a própria TV Câmara e o povo brasileiro acompanhando o Parlamento Federal, hoje nós só podemos votar aquilo que realmente é de interesse do povo, porque quem nos elege é o povo. Então, a cada dia eu vejo também mais difícil essa sintonia com o governo, nós só poderemos ajudar cada vez mais e aumentar essa articulação do governo junto ao Parlamento se o governo tiver atitudes que realmente venham abraçar e atender as necessidades do povo brasileiro nas ruas. Então, essa dificuldade também do governo federal hoje, junto à sua base aliada, de não ter autonomia ou não ter 100% da base aliada acompanhando nas votações dentro das câmaras federais, se dá os resultados hoje da falta de apoio que o governo federal tem com o povo brasileiro. Eu me preocupo muito hoje, aonde estou, com a visão que se é dada hoje à Câmara dos Deputados Federais com aquela casa. E tenho dito aos meus pares que me incomoda muitas vezes o silêncio da própria casa a tantas críticas e acusações que é feita àquele parlamento. As ruas hoje estão incomodadas e há uma efervescência do povo brasileiro nas ruas diante das tomadas de decisões que eu considero equivocada da equipe econômica da presidente Dilma. A presidente Dilma vem para uma campanha, faz promessas ao povo brasileiro e em 90 dias do seu mandato, agora com 120, ela simplesmente faz o contrário daquilo que ela pregoou. Primeiro vem um escândalo do desvio da Petrobras. E aí, como medida, ela aumenta o preço do combustível. Qual é a sensação no povo brasileiro? Eu estou pagando mais caro para cobrir o roubo da Petrobras. A questão que houve do aumento da energia. O ano passado veio a pública o governo federal e aí diz que não aumentaria a energia, que iria reduzir o preço. Nos 60 dias do seu segundo mandato, aumenta-se a taxa de energia em algo em torno entre 40% e 50% em alguns determinados estados. Além disso, traz-se um pacote a qual o próprio povo brasileiro deu o nome de pacote da maldade, onde tira direitos trabalhistas, onde se mexe na questão da pensão, da aposentadoria das pessoas. Então, essas tomadas de atitudes antipáticas ao desejo da população brasileira fez com que o povo, e adicionada a isso, uma decadência
do parlamento, e aí tanto está na Câmara quanto está no Senado, diante dos escândalos que hoje permeiam as folhas dos noticiários deste país, tudo isso a população se vê, com essas tomadas de decisões da presidente Dilma, se vê pagando o preço pela roubalheira que foi apresentada, pelo desvio de função e de dinheiro do que existe hoje dentro do parlamento e dentro do próprio governo. É natural que o povo às ruas dizer que não aceita e não é para aceitar mesmo essa situação. Então, há todo um cuidado hoje, e por isso que eu me preocupo, quando eu comecei explicando no início, que tem uma preocupação, porque eu vejo muitas das vezes se bater no parlamento, na Câmara dos Deputados Federais, de coisa que não existe. Por exemplo, até hoje a população acha que os deputados têm o direito de levar suas esposas do seu estado de origem a Brasília e vice-versa, dentro de uma cota do parlamentar, o que não é verdade. Isso foi retroagido pelo presidente da Casa, esse direito não existe, mas também nunca foi noticiado com toda a ênfase para o povo brasileiro que isso não é verdade. A população brasileira acredita que o deputado tem uma verba de gabinete de 90, que deverá passar agora a partir de 1º de abril para 92 mil, era 78, e que esse dinheiro é lá, é do deputado, que ele que pega e faz como quer, e não é assim. Esse dinheiro, na realidade, é para os assessores que estão há 4 anos sem ter um reajuste salarial, que são as pessoas que estão lá. Enquanto o trabalhador comum tem seu reajuste anualmente, o que nós chamamos de secretários do parlamento, secretário parlamentar, ele não tem um aumento a cada 4 anos. Se não estou enganado, estava a 8. Então, há esse reajuste. O deputado não pega em dinheiro a não ser o dinheiro do seu salário. O que ele tem são autonomias para apresentar, e todo o custo que nós temos que apresentar nota fiscal e recibo. Então, muitas das vezes, as pessoas falam, vocês votaram sobre isso. Quero deixar claro ao povo cearense que essa questão tomada de aumento da verba de gabinete, que eu acabei de explicar, bem como a questão das passagens, que o Eduardo Cunha tinha dado autonomia para que pudesse levar as esposas dos deputados em todo o Brasil, né, para quem mora em Brasília, isso não foi uma tomada de decisão dos deputados, isso foi uma tomada de decisão da presidência da mesa, junto à secretaria da mesa. Eu, pelo menos, vim saber disso quando cheguei no Ceará. Eu tenho falado em todo local que vou. As campanhas políticas estão caminhando para um lado que ninguém está insustentável. Parece time de futebol neste país. Os times já não suportam pagar suas folhas de pagamento e aí estão em decadência, o futebol brasileiro. As campanhas políticas estão a cada ano, pós ano, campanhas milionárias, megas campanhas. Ou seja, nós não entendemos como alguém consegue gastar 4, 10, se noticiam pelas ruas, de candidatos que gastam 20 milhões para uma campanha a deputado federal, onde em 4 anos de seu mandato ele vai conseguir juntar de seu salário, se ele não gastasse nada, R$1 milhão. Então, isso está a cada dia, ou da maneira que está hoje, na minha visão, na minha análise, a maneira como está hoje é contribuir para o desvio, é contribuir para que muitos deputados que lá chegam simplesmente pelo poder da compra do voto, é contribuir para a roubalheira, é contribuir para o desastre que vive hoje o país. Então, a reforma política ela é mais do que necessária. Eu defendo e apresentei uma emenda que, inclusive, as coligações, se fossem para ter, estão dizendo que não vão ter mais, e eu não tenho nada contra isso, mas se fosse para ter, as coligações fossem homologadas antes da filiação partidária, né? Porque muitas das vezes os partidos fazem isso com as pessoas que querem se candidatar, dizem que vai fazer só com um nível de candidatos e quando ocorre é que acabam se coligando com os partidos e aqueles candidatos que estavam todos dentro do mesmo patamar de voto acaba sendo utilizado apenas de bucha para os outros que já têm mandatos, que já têm uma base. Então, a reforma política nesse país tem que ser mudada, sim. Eu sou defensor ainda que ela fosse custeada realmente com o fundo partidário, com verba pública, agora da seguinte maneira: todo o material de campanha tinha que ser com um chip ou então com um código de barra, e quem tinha que dar esse material seriam os próprios TREs
que deveria fiscalizar e todo cidadão deveria ter direitos iguais para ir para uma campanha. O mesmo valor que fosse para José teria que ser para o João, o que fosse para Maria teria que ser para a dona Raimunda, porque o que tem hoje são pessoas que têm um poder, às vezes, de R$ 1.000 para ir para uma campanha e outro que está com um poder de 1 milhão. Isso é injusto. Então, onde é que fica a vontade do povo de eleger os seus representantes? Eu sou uma rara exceção deste país que consegui me eleger gastando R$ 122 mil, que foram doações de várias pessoas. Mas eu tinha uma categoria, tenho uma categoria e uma vontade do povo de eleger uma pessoa simples, e eu me considero um representante da minoria não no número de pessoas, mas das pessoas menos favorecidas. Mas nós somos uma exceção e não era para ser isso. Todo cidadão brasileiro tem que ter direito igual, inclusive para concorrer a cargos públicos, para poder defender suas categorias e o seu direito de cidadão. Tão difícil fazer reforma política porque cada partido tem a sua ideologia e os 513 deputados têm também as suas concepções sobre a forma de se fazer uma campanha política. Assim são os estados. Quando se fala da reforma política, cada estado defende uma maneira de suas alíquotas, uns defendem que todos tenham alíquotas iguais, outros defendem que suas alíquotas têm que ser maior porque é o estado gerador, que é o estado, vamos dizer assim, exportador para os demais estados dentro do mesmo país, assim dizer, e a própria União, que quer cada vez mais conservar os seus impostos, dessa forma para que possa também, lógico, ter um poder de fogo maior na questão financeira para trazer um investimento dentro daquilo que o governo federal precisa. E nesse confronto, nessa briga de quebra de braços, os deputados que defendem os seus estados, que defendem os seus governos, cada um quer uma fatia maior para o seu estado, vamos assim dizer, desse reajuste fiscal. E eu acredito que ainda levaremos muito tempo para chegar a um consenso dessa reforma fiscal, muito embora seja necessária, e o país, eu não sei há quanto tempo irá permanecer dessa forma que hoje está. Mas eu acredito que, primeiramente, vem a reforma política, ainda levaremos alguns anos para chegar a um denominador final sobre a reforma fiscal. O histórico do parlamento brasileiro, infelizmente, tem sido um histórico muito negativo, né? Que ali nós deveríamos ter os homens mais sérios que representam o povo brasileiro, mas sempre há notícia de alguém que comete atos delituosos ali quando não deveria assim fazê-lo. O ex-ministro da Educação e ex-governador desse estado foi muito infeliz nas suas colocações quando ele fala de uma casa do Parlamento Federal de uma maneira genérica, mesmo quando ele fala de 300 ou 400, e não personifica essas pessoas, ele coloca um ponto de interrogação sobre cada parlamentar, né? Então, aquela casa, como eu tenho dito, eu me preocupo muito com a maneira como se bate na casa e ninguém responde. E naquele momento o ministro que representava o executivo estava batendo num legislativo que tudo do executivo passa naquela casa. Então, nós não poderíamos de maneira nenhuma nos ficar calados, não só porque fosse um ministro, mas qualquer pessoa. Eu sou a favor, sempre tenho falado isso ao presidente, que a casa deveria ter um setor para mostrar para o povo brasileiro que se fala muita mentira sobre o Parlamento Federal. Então, o ex-ministro da Educação foi muito feliz com as suas declarações e quando chegou a casa naquele dia e ainda reafirmou sua linha de pensamento, né, e aí quis fazer diferença entre o ser público e a pessoa, né, o cidadão, e infelizmente o homem público, ele deixa, vamos assim dizer, enquanto homem público, de ser cidadão, porque a população não vê dessa forma. A população vê o ser público, vê aquele que representa o cargo que ali exerce enquanto ele exercer aquele cargo. Então, jamais vai existir o cidadão Cid Ferreira Gomes, porque ao longo de sua vida as pessoas vão vê-lo sempre como o político, como líder, como ex-governador, como ex-ministro.
Então, a fala dele ali para nós, naquele momento, ela não, de maneira nenhuma, ela trazia para nenhum de nós ali a verdade, era uma maneira dele se esquivar. E mesmo assim, em alguns pontos, ele foi muito infeliz ao dizer que só falava a verdade, que não mentia. E quando nós que conhecemos, somos o povo cearense, sabe muito bem de vários acordos que ele fez com várias categorias aqui nesse estado e nunca cumpriu. Ele trazia, que fez acordos com várias categorias que fez greve, com os professores mesmo foi assim, com os profissionais da segurança pública, policiais civis, militares, bombeiros, dentro do pessoal do Detran foi uma grande vítima do governo passado. Então, chegar a Brasília falando que o parlamento, vários 300 ou 400 eram achacadores, mas que ele só falava a verdade, que ele era um santo, era um ser que nunca tinha errado, que não cometia falha, nós não poderíamos aceitar. Então, a nossa fala naquele momento ali era mostrar ao povo brasileiro que quem estava falando dos representantes do povo, que é o parlamento, que é a Câmara de Deputados Federais, não tinha autonomia, não tinha esse, vamos assim dizer, esse moral todo para estar atacando representantes legítimos. Se existe ali dentro daquela casa quem comete desvio, que ele pontuasse, que ele levasse ao povo brasileiro os nomes, porque se ele sabe e não faz a denúncia, ele é conivente com aqueles que cometem, que hoje achacam que venham a, na realidade, trazer para si algum benefício usando o cargo da sua função. Então, quando alguém sabe de um delito e não denuncia, se torna co-participante desse delito. Então, ali foi um momento que nós tínhamos que colocar para defender tanto o parlamento, que foi o que eu fiz, quanto para mostrar ao povo brasileiro que aquele cidadão que ali falava do parlamento não tinha capacidade moral para estar falando da maneira que estava, porque ele não honrava suas palavras, não honrou sequer as leis que fez aqui no estado do Ceará. Eu lamento, e o estado do Ceará hoje está sem nenhuma representação no âmbito dos ministérios do governo federal, mas cabe agora ao parlamento aqui do estado do Ceará, que está na Câmara dos Deputados Federais, bem como no Senado, lutar para que o estado do Ceará continue tendo um olhar diferenciado pela Presidenta da República, para que possamos crescer e desejo, sem sombra de dúvida, ao governador Camilo, que faça um grande governo. A Frente Parlamentar da Segurança Pública foi reativada pelo deputado federal Alberto Fraga num momento em que o parlamento nunca teve tantos profissionais da segurança pública como se tem hoje. Há um reclame, um clamor das ruas no tocante a esse tema, para que haja redução da maioridade penal, para que se acabe a impunidade, para leis mais rígidas sejam aprovadas. E o que nós entendemos, nos reunimos antes, que nós não poderíamos ter sobre nós 8 policiais, na realidade 7 policiais militares, um bombeiro, mais 8 delegados, policiais rodoviários federais, policiais federais, ao todo, se não me falha a memória, 22, nós não poderíamos trazer sobre nossas costas a responsabilidade de aprovarmos tudo aquilo naquela casa sozinhos, nós temos que ter articulação. Então, a frente foi criada e hoje nós temos 294 deputados federais participando dessa frente, dos quais nós temos dividido com eles a responsabilidade de buscarmos um equilíbrio nas leis, uma maneira de modificarmos essas leis para que possamos conter o número da violência que hoje toma conta no nosso país. Tanto que vai desde a formação e da formação continuada para os profissionais da segurança pública, a reformas das leis, bem como uma tomada de medidas que venham a modificar o sistema carcerário do país, que hoje se encontra em colapso, e as pessoas, às vezes, veem o preso apenas como alguém a ser punido. Hoje se pensa muito mais em vingança quando se prende alguém do que mesmo fazer aquilo que existe, que a lei propõe, que é a ressocialização desse preso, capacitar esse homem ou mulher para se trazer para uma convivência em sociedade. Então, a Frente Parlamentar da Segurança Pública tem um desafio muito grande e deveremos levar a todos os estados
do nosso país, bem como fazermos conferências estaduais de segurança pública para ouvir o povo, para que a população possa nos pautar do que ela quer que seja apresentado em projetos de lei junto à Câmara dos Deputados Federais e junto aos parlamentos estaduais. Nós já nos reunimos 2 vezes com os deputados da Frente Parlamentar que compõem a bancada do Nordeste e fizemos alguns estudos, pudemos identificar, por exemplo, que das 11 capitais brasileiras que estão no rol das mais violentas do mundo, 6 estão no Nordeste. Então, nós estamos nos reunindo para prepararmos uma sequência de audiências públicas junto às assembleias desses estados, bem como conferências estaduais de segurança pública, juntando o parlamento estadual, o governo, as universidades, através dos seus laboratórios de estudo da violência, a própria mídia, não apenas como registradora, mas como participante, porque está todos os dias registrando e conhece muito hoje sobre violência nesse país, as pessoas comuns, as pessoas do CCDS, enfim, o judiciário que tem que participar, mais os profissionais de segurança pública. O objetivo é juntar quem faz a segurança, quem recebe segurança, quem estuda segurança pública, para juntos possamos encontrarmos o equilíbrio que nos traga, que devolva ao povo brasileiro a paz. Tão difícil, às vezes hoje falar sobre a manutenção da segurança pública em confronto à violência parece uma utopia hoje. Se falar em paz neste país parece algo inalcançável, mas nós estamos trabalhando para mudar esses números e tempo certo que iremos começar pelo Nordeste, não tenho medido o esforço para juntar esses deputados, para criar nas pessoas um desejo de ser participante deste evento, para ser participante desse movimento, porque segurança pública, muito embora na Constituição Federal diga que é um direito de todos e um dever do Estado, nós temos, para mudar o que está hoje na segurança, nós temos que dizer também que segurança pública é um dever de todos. A bancada da bala, que tanto se fala, não é formada pelos profissionais de segurança pública. Naquele parlamento nós temos convicção, a bancada da bala são aqueles que chegam ao parlamento por apresentarem programas de televisão que só passam, na maioria das suas vezes, o crime, as pessoas matando, o roubo, a agressão, a violência, né? E por fazerem discurso, muitas das vezes, só em cima da falha, apresentando ali, na realidade, os atos delituosos, acabam convencendo a população que, se chegar ao parlamento, mudará aquela situação. Essa é a bancada da bala. A bancada dos profissionais de segurança pública são aqueles profissionais que advêm da segurança pública, que têm uma vivência cotidiana com a defesa da população, que conhece também as deficiências dos profissionais de segurança pública e enxerga a segurança pública desde a formação, da formação continuada, que enxerga a segurança pública ouvindo a população e segurança pública num contexto bem mais global, num contexto bem maior do que o pessoal da bancada da bala. Mas o termo bancada da bala também é apenas um termo pejorativo a todas aquelas pessoas que ou fazem parte de um programa de televisão ou fazem parte, advindo da segurança pública, que defendem a segurança pública. Mas o que nós queremos é que, independente do termo, independente do nome que se dê, nós queremos é que tenhamos resultado ao final desses 4 anos. Nós defendemos, durante a nossa campanha, junto ao povo cearense, a redução da maioridade penal. E deve estar chegando na casa, talvez, nos próximos 15 dias, esse projeto, e vou votar sim, não nego isso de ninguém. Isso foi uma proposta, compromisso meu com o povo cearense. Mas nós estamos apresentando um projeto de lei onde nós queremos aumentar o período de internato do menor, porque eu a cada dia me convenço que, se nós reduzirmos a idade penal,
para 16 anos, daqui a 4 nós vamos querer reduzir para 14, para 12. Então, hoje o pessoal da frente já defendem que não tenha mais a questão da redução, mas seja qual for a idade de cometer um crime, responda criminalmente por isso. Eu, sinceramente, eu acho que eu não sou a favor, eu acho que isso é não entender, muitas das vezes, aquela criança que comete o crime mesmo por uma questão de não ter o conhecimento do que está fazendo. E existem outros que realmente, independente da idade, já se tornaram criminosos, se tornaram bandidos, porque é importante que a população entenda que há uma diferença entre criminoso e bandido. Criminoso qualquer cidadão pode ser, né? Só basta cometer um crime, muitas das vezes você comete um crime dirigindo um carro, mas você acabou cometendo um crime, se tornou um criminoso naquele momento. O bandido é aquele que comete vários crimes e o faz por bel prazer, faz, na realidade, por dolo e não por culpa. Então, estou apresentando um projeto de que se aumente o período de internação desses jovens. Quanto menor a idade, menor a internação. Quanto maior a idade, maior a internação. E adicionado disso, com que todas essas casas de internato no país tenham escolas. Eu não acredito numa socialização e esses menores, por incrível que pareça, precisam de uma socialização, porque muitos sequer têm o nível fundamental, né? Então, não adianta pegar esse jovem infrator, levar para o internato, se chegar lá ele vai ficar sem nada fazer, a ociosidade vai tomar conta dele, que vão fazer o que fazem hoje, queimar colchões, fazer rebeliões. Então, nós temos que ter escolas, preparar esse jovem, nós temos que ter curso profissionalizante, prepará-lo para o mercado de trabalho. Eu não consigo ver socialização ou ressocialização a não ser através do ensino e do trabalho. Então, nós estamos apresentando esse projeto e vamos elastecer também para a maioridade penal. A mudança no Estatuto de Desarmamento, e eu sou um defensor dela, é que o povo brasileiro só pode ser desarmado no dia que o governo federal, estadual e municipal garanta que o bandido também está desarmado. Nós não podemos pegar a população brasileira, o povo brasileiro, desarmá-lo e deixar os bandidos armados. Prova disso é que a cada dia se aumenta o número de homicídios nesse país, através de armas de fogo, e o governo federal, estaduais e municipais não consegue conter e desarmar os bandidos que aí estão. Por mais que a polícia prenda, por mais que os policiais tirem isso, mas não há ainda por parte do governo, e aí eu falo do ente federativo, que tenham ainda resultados nas fronteiras que realmente desarmem os bandidos. E, enquanto isso, o cidadão de bem, o trabalhador, está vulnerável, muitas das vezes tendo suas casas invadidas, pessoas de idades são sacrificadas, mulheres são estupradas, crianças violentadas, idosos são assassinados covardemente. Então, nós não podemos desarmar o cidadão desde quando o governo federal não mostre para o povo brasileiro que desarmou os bandidos. Nós temos que entender que o profissional de segurança pública ele não é melhor e nem quer ser melhor do que ninguém, mas ele é diferente. Quer queiramos ou não, são eles que saem às ruas todos os dias para dar segurança aos nossos filhos, nossas esposas, nossos pais. São eles que saem à rua para dar segurança ao trabalhador, ao homem de bem, à mulher de bem deste país. E esses homens têm a profissão que se mais morre neste país e no mundo, vítima do desempenho de suas funções. Num país como a Inglaterra, nos últimos 14 anos, 12, lembre bem desse número, 12 policiais foram assassinados ao longo de 14 anos. Sabe o que a Inglaterra fez? Baixou que todo crime contra o policial, o profissional da segurança pública naquele país, é punido com prisão perpétua. Por entender que o policial não representa apenas o Estado, mas representa a base da sociedade. Ele representa, acima de tudo, o cidadão de bem.
Quando nós permitimos que esses profissionais sejam assassinados e apenas sejam mais um número nas estatísticas, nós estamos permitindo e dando uma autorização aos bandidos que, assim como mata o policial, muito mais fácil é matar o cidadão. Proteger o profissional de segurança pública através de leis que resguardem esses homens é poder ajudar esses profissionais a trabalhar com mais ênfase, a se dedicar cada dia mais ao combate da violência e à defesa do cidadão e do homem e da mulher de bem que hoje estão neste país trabalhando para aumentar a riqueza da nossa nação. A população precisa acompanhar as tomadas de decisões e conhecer as leis, porque ao longo, até hoje, os profissionais da segurança pública são punidos com 1/3 a mais da pena quando comete um crime, um ato delituoso. Ou seja, o bandido que hoje troca tiro com a polícia e mata um policial, se ele for punido com 10 anos, pegou 10 anos. Mas o policial que cometa um crime e seja julgado culpado, ele é acrescido de 1/3 a mais. Se o bandido pegou 10, ele pegaria 13. Então, nós estamos, na realidade, invertendo os polos. Trazer hoje o crime hediondo para quem comete um crime contra o profissional de segurança pública é caminhar no caminho que a maioria dos países hoje estão caminhando, é resguardar esse profissional e dar um direito tão sonhado, tão devido, e que o próprio povo brasileiro, sem sombra de dúvida, quer uma polícia muito mais segura e que dê segurança ao povo brasileiro. Deixando claro que eu não sou a favor e nem faço aqui apologia a nenhum profissional de segurança que cometa ato delituoso. E quero deixar claro ao povo cearense, nós não temos policial bandido, nós temos bandido que se veste de policial. O verdadeiro policial faz por amor, faz por carinho e faz por ideologia, faz com paixão, faz com ardor que está no nosso sangue e no nosso coração. O bandido, ele entra nas forças policiais para tentar se sobressair de alguma maneira da sua profissão para tirar proveito próprio. A estes eu sou a favor que exista a pena máxima, porque ninguém pode representar o Estado e a população se desviando e roubando ou matando essa própria população. Olha, o profissional de segurança pública em todo o país, existe uma falha muito forte, que é a qualificação continuada. Se fala muito em formação. Nós criamos no estado do Ceará a Academia Única de Segurança Pública. É uma academia que forma, coloca o homem na rua, mas quando é que esse homem volta a ter um novo treinamento? Se fala que deve ser a formação em 6 meses, é pouco, tem que ser no ano. Eu digo a você, cidadão cearense, que se nós passarmos 2 anos formando o homem e daí por diante passarmos mais 2 anos sem dar a ele nenhuma qualificação continuada, não vai adiantar tanto quanto se espera. Às vezes é melhor formarmos em 6 meses e darmos uma formação continuada anualmente ou de 6 em 6 meses, aí nós teríamos um policial mais próximo da sociedade. Nós teríamos um policial conhecedor das leis e de seus limites. Então, nós temos uma grande falha nisso que precisa ser corrigida, não apenas no estado do Ceará, mas no Brasil inteiro. Nós temos esses profissionais hoje em todo o país, nós temos 26 estados e o Distrito Federal, que cada um tem sua polícia e cada um tem a sua dor. Algumas coisas muito parecidas, outras nem tanto. Mas o policial cearense, principalmente o policial militar, a ele é tirado o direito de ter uma carga horária regulamentada por lei, e isso fere de morte a esse homem e essa mulher. Esses profissionais não têm sequer uma ascensão profissional digna, que são as promoções. O governo diz que está encaminhando para a Assembleia um projeto, inclusive, que participamos, que sugerimos, mas nós esperamos que realmente o governo cumpra com sua palavra e encaminhe, né? Esses homens, faltam a eles as condições de vida, viajam, fazem trabalho e muitas das vezes sequer diárias de pousada e alimentação são pagas a estes homens. Nós temos um código disciplinar arcaico, nós temos um código que o nome já diz, disciplinar, está lá para disciplinar, para punir. Nós temos que ter um código de ética.
Nós temos que ter um código onde o homem veja, faça as suas funções e não cometa ato delituoso por ética. Faça e não simplesmente porque vai ser punido. E o grande desafio para todo e qualquer governador é criar uma polícia com uma formação de aproximação com o cidadão. E isso é o desafio para o governo Camilo Santana. É o desafio para o novo secretário de Segurança Pública. Formar uma polícia que entenda que ela é o garçom da sociedade, que ela está para servir o cidadão e não para ser soberana, e não para se achar maior do que a população. Nossa função como profissional de segurança pública é proteger a vida, proteger o cidadão. Então nós temos que mudar, ainda temos muito para crescer, mas eu espero que o governo Camilo Santana tenha a sensibilidade de ouvir os profissionais, ouvir as ruas, ouvir os estudiosos, os sociólogos, ouvir os laboratórios de estudo da violência das universidades, que hoje, na minha concepção, tem muito a contribuir com a segurança pública do nosso Estado e do país, e ouvir, sem sombra de dúvidas, os representantes dessa categoria. O primeiro encontro dos profissionais de segurança pública foi realizado com o objetivo de ouvir os profissionais dentro das suas demandas. Poder estar ao lado desses profissionais, e aí veio policiais federais, policiais rodoviários federais, os guardas municipais, que a população ainda não parou para ver a importância desse profissional, que é o guarda municipal, que no interior do estado tem sido a polícia dos municípios, né? E aí, muitas das vezes, os meus pares não me entendem quando eu defendo tanto as guardas municipais, porque hoje a carência de efetivo é no Brasil inteiro. Então, esse encontro, ele foi realizado com esse objetivo de colher desses profissionais, dentro dos seus diagnósticos, o que poderia ser feito para melhorar as condições de trabalho destes profissionais, que resultaria num efetivo serviço de qualidade e num resultado de combate à criminalidade junto ao cidadão. Nós debatemos vários pontos e foram algumas sugestões, e outras estão sendo ainda junto à comissão que ficou para colher e fomentar e formatar alguns possíveis projetos de lei, tanto no âmbito estadual quanto federal, mas algumas situações eu posso citar aqui, que esse encontro resultou como a criação de um hospital da segurança pública para todos os profissionais dessa área, levar os colégios militares hoje, levar esses colégios, municipalizar esses colégios, trazer também para a região metropolitana, porque nós temos exemplos exitosos, como é o caso dos colégios militares, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Goiás. Inclusive o comandante da Polícia Militar de Goiás esteve conosco aqui, é o presidente do Conselho de todos os comandantes gerais do país, né, onde naquele estado a melhor rede de ensino são aqueles colégios que têm a metodologia do ensino advindo dos colégios militares. Então, essas sugestões estão sendo encaminhadas ao governo do estado do Ceará, dentre muitas outras, e tenho por certo que temos que continuar com esses encontros. Sim, e é muito importante que eu diga a você, cidadão cearense, que esse encontro ele foi uma oficina para realizarmos uma conferência estadual de segurança pública aqui no nosso estado para ouvir você, para ouvir o cidadão cearense, para trazer a sua experiência e o seu diagnóstico sobre as causas do aumento da violência no nosso estado, e você também poder apresentar o seu projeto, a sua sugestão de projeto, para você ver transformado em lei e mudarmos hoje os números da violência no nosso estado. Nós, como representante dos profissionais da segurança pública e preocupado com a segurança no nosso estado, no nosso país de uma maneira geral, mas principalmente no estado do Ceará, nós estamos aí caminhando para o quarto mês aí da gestão do governador Camilo Santana, onde nós esperamos que o atual governador tenha a sensibilidade de entender que é um novo governo, que não há uma continuidade do governo anterior, que para que ele possa vencer os obstáculos, ele possa sempre estar próximo aos profissionais da segurança pública e da população, que se deixe ser pautado pelo povo, se deixe ser pautado por aqueles que conhecem e fazem segurança pública aqui no nosso estado.
que não herde, não traga para si os desentendimentos entre os profissionais da segurança pública e o governo anterior, né? Mas que ele mantenha aquilo que ele tem de melhor, que é a humildade e a simplicidade para conduzir essa gestão, para conduzir a aproximação que está iniciando com esses profissionais. Que paute o seu governo diante disso, diante da coerência e da simplicidade, e não em cima da arrogância e da prepotência que teve o governo anterior, para que assim o povo cearense possa ter aquilo que tem buscado ao longo desses anos e não tem encontrado, que é uma segurança pública de qualidade, que é uma educação melhor hoje, que no interior do estado tem sido tão falha. Nós temos crescido no âmbito da educação, mas no âmbito municipal, no ensino fundamental, quando é no ensino de nível médio, que é uma responsabilidade do estado, nós ainda estamos aquém. Então nós temos que crescer em todos os âmbitos. E eu espero que o novo governador, Camilo Santana, tenha essa sensibilidade para que possamos encontrar o ponto de equilíbrio, o ponto de apoio, que se faça um grande governo. Eu costumo muito trazer comigo uma frase que é de um autor desconhecido, pelo menos para mim, que nós não teremos resultado diferente fazendo a mesma coisa todos os dias. Por isso que eu tento todos os dias encontrar um novo caminho, mudar os meus hábitos, tentar corrigir os meus erros para que eu possa ter resultados diferentes. Esse é um dos ensinamentos que eu levo cotidianamente na minha vida e, claro, a sombra de dúvida, peço todos os dias a Deus entendimento, sabedoria e conhecimento para poder fazer aquilo que o povo espera e que a minha categoria tanto precisa. Contexto Geral entrevistou o deputado federal pelo PR do Ceará, Cabo Sabino.